Você acha mesmo que no meio de quase 1100 capítulos não vai ter nenhum momento incomum que passou despercebido pela gente? Pois é, Eiichiro Oda e a Toei estão sempre bolando e colocando algumas coisas de fundo nas telas que geralmente passam despercebidas por nós. Mas essas coisas não passam despercebidas pelos olhos aqui do canal. E é por isso que eu vou te mostrar como são cada um desses momentos incomuns na obra de One Piece. Aqueles detalhes que você provavelmente não percebeu em One Piece. E eu falo isso porque alguns eu mesmo não tinha percebido. Bora lá! Quem se lembra da lenda Sogeking? Pois é, desde Enies Lobby a gente não vê essa lenda que abalou não só os nossos corações que estamos assistindo, como também abalou os corações dos próprios Chapéus de Palha. Caso você não se lembra, Sogeking foi o alter ego do Usopp após ele ter se separado do Chapéu de Palha. Caso você não se lembre, Sogeking foi um atirador lendário que se parece muito com o Usopp, mas não é o Usopp não, e que ajudou os Chapéus de Palha. Mas dentre todos os integrantes do bando, houveram dois que acreditaram que o Sogeking realmente se tratava de um lendário atirador, que nunca foi visto antes, e não é. E esses dois foram nada mais do que Chopper e Luffy. Cara, o Luffy até que gostou muito do Sogeking, principalmente pelo jeito maneiro dele de ser. Mas o Chopper, esse aí nem se fala. A nossa pequena Rena amou o Sogeking. Ele literalmente olhou pro Sogeking e se inspirou no seu jeito corajoso e bravo de ser. Por isso repara nesse momento que ele pede o autógrafo do atirador. Pois bem, pra quem acha que o Chopper simplesmente esqueceu esse autógrafo na gaveta e deixou ou jogou fora, saiba que ele tem até hoje estampado no seu consultório. É isso mesmo. A gente vê isso nessa cena em que ele está tratando da Nami e do Momonosuke. E para que até hoje o autógrafo do Sogeking está com ele. O que dá a entender que o Chopper ainda admira muito esse bravo atirador e guerreiro do mar. E que tem o sonho de ver ele novamente algum dia. Assim como nós que esperamos ver novamente esse lendário atirador. Esse aqui é um simples easter egg que a gente vê no anime. No momento em que a Robin está vasculhando a sua biblioteca, a gente vê que tem um livro do One Piece na estante. Aí fica a questão, será que tem um livro que fala sobre teorias do tesouro de One Piece dentro do mangá de One Piece? Bem doido, né? Cara, se a gente for parar pra pensar, é possível que tenha sim. Imagina só se One Piece fosse no mundo real. O que mais ia existir seriam teorias e livros a respeito de tudo que a gente sabe sobre esse misterioso tesouro. Por exemplo, o Triângulo das Bermudas tem vários livros que falam sobre ele que foram inspirados no Triângulo das Bermudas. Então se tivesse o One Piece, com certeza teriam vários livros. Agora bateu a curiosidade de saber se o Luffy gostaria de ler um livro como esse, porque o Luffy não é muito fã de leitura, né? Talvez você não tenha reparado, mas o maior sonho do Luffy não era ser o rei dos piratas, mas sim ter um músico no bando. Sim, eu sei que parece ser algo meio maluco de dizer, mas calma lá que eu vou te explicar. No capítulo 2, ele menciona os membros que ele quer na tripulação, e o músico já está sendo mencionado. Já no capítulo 7, o Zoro usou a sua inteligência desbalanceada e percebeu que seria necessário a entrada de um médico e de um carpinteiro. Afinal, é óbvio que uma hora ou outra eles precisariam desse tipo de serviço. Mas quando o Zoro falou essa coisa que estava completamente certa, sabe o que o Luffy queria na verdade? Um músico. No final de Arlong Park, o Luffy percebeu que precisava mesmo de um médico, mas juntamente disso, o que ele estava atrás também era um músico. E também no início do arco de Long Ring, o Merry já estava bem desgastado. E você acha que o Luffy finalmente caiu na real que ele precisaria de um carpinteiro? Não. Na verdade, sim, ele caiu, mas ele também disse que queria ir atrás de um músico. Até que no capítulo 442, ele finalmente escuta as melodias de uma tal musiquinha chamada Binks no Sake. E na voz dessa música estava Brook, o tão sonhado músico do Chapéu de Palha. Você acha mesmo que o Luffy é um bobão analfabeto? Não, o cara sabe ler e eu vou te provar. Antes de provar, eu tenho que colocar aqui a minha tese de que foi o Garp quem ensinou ele a ler e a escrever. Quando estava treinando o Luffy, Garp sempre empregava métodos rigorosos incomuns em seu treinamento. Ele submetia o jovem a provações extremas, desde aquelas em abismos até amarrá-lo a balões flutuantes. O Garp tem um treinamento meio que rígido, né? Tudo para forjar a resiliência e a astúcia do marinheiro que ele sonhava criar. Mal sabia o Garp o monstro que ele estava criando, que não era um monstro marinheiro não. Mas por trás desses desafios físicos, o Garp sabia a importância de cultivar não apenas a resistência do corpo, mas também o intelecto do Luffy.
bem que ele não treinou tanto essa parte, né? Mas enfim. Durante as duras provas físicas, é óbvio que o Garp tentava ensinar discretamente leitura e escrita ao jovem aprendiz. Mesmo que o Luffy seja conhecido pela sua natureza impulsiva, que não demonstra nenhum pingo de conhecimento intelectual, na próxima vez que você chamar o Luffy de cabeça oca, reveja seus conceitos porque não é tão oca assim, tem uma coisinha lá, um mini cérebro. Eu não tô falando de correr atrás, sim, enfim, né, você entendeu. Tô falando de ir atrás do Zoro só pra recrutar ele pro bando. Que na saga do Chapéu de Palha, esses recrutamentos foi meio que aleatórios. Luffy não tinha uma lista de desejos pra tripulação, além do músculo, lógico. Ele simplesmente trombava com uma gente que ele achava incrível e pensava: poxa, esse cara é bacana demais, quer vir pro meu bando? Basicamente isso. Eu vou dar um exemplo de cada um deles. A Nami apareceu do nada em Hora Digital, mostrando toda a sua esperteza no meio de uma confusão. E o Luffy logo viu que ela era perfeita pro time. O Sop, o mestre das mentiras, foi um encontro na própria ilha. Com toda a malandragem e coragem dele, era óbvio que ele tinha que entrar pro bando. Sanji, esse tipo de descoberta no restaurante do Baratie. E o jeito durão do Sanji combinou direitinho com o espírito batalhador do Luffy. Fora que ele é um cozinheiro, então o Luffy queria encher o bucho, né? O Chopper nem se fala, ele era um médico rena falante. Óbvio que ele ia chamar o Chopper pro bando. A Robin e o Frank também nem se falam, porque os dois começaram a jornada como vilões do Chapéu de Palha e só foram entrar depois de vários acontecimentos ao lado do Chapéu de Palha. Agora o Zoro foi diferente. Assim que o Luffy ouviu falar de um poderoso caçador de piratas que estava em Shaostal, ele se direcionou até essa ilha só para recrutar o espadachim. Entendeu o que eu tô falando? Cada um dos integrantes do bando foi meio que aleatório. O Luffy só bateu de frente lá e decidiu chamar. O Luffy não foi atrás de nenhum deles mesmo antes de conhecer. Já com o Zoro, ele ouviu falar no nome do Zoro e decidiu ir até a ilha para chamá-lo pro bando. O mangá nunca explicou o motivo dele sempre se referir ao masculino. Até mesmo o Kaido sempre falava a respeito do Yamato no masculino, mas a gente nitidamente via que ela é uma pessoa do gênero feminino. Então por que Yamato sempre se refere ao masculino? O anime nunca quis explicar isso pra gente, por isso essa informação passou um pouco despercebida pelos fãs, e acabou gerando um pouco de polêmica na comunidade. Basicamente, quando o Yamato era uma criança, ela encontrou o diário de Oden, onde passou a idolatrar esse homem pelo resto da sua vida. Ela só não quis idolatrar o Oden, como também quis se tornar o próprio Oden. Ou seja, se ela quer ser o próprio Oden, logo ela tem que ser um homem. Então seria o Yamato. E eu gosto dessa dinâmica dele querer ser tanto Oden a ponto de ser referido como o Oden. É muito bacana. E aí, sabia dessa? Só que não foi muito uma questão de gênero ou coisa do tipo. É mais nessa questão de querer ser o Oden. Já na questão de gênero, no país de Wano tem a Okiko e Izo, mas tem uma coisinha que você tá quase passando despercebido também. E essa coisinha é o botão de se inscrever e ativar as notificações, porque aqui no canal trazemos um melhor conteúdo sobre One Piece. E tem bastante conteúdo, vários detalhes, vou trazer muito vídeo de detalhes, erros, easter eggs aqui pro canal. Então se inscreve porque são 3 vídeos de One Piece por semana, todas as semanas. E eu que sei que você não quer perder porque você ama o One Piece como eu. Aliás, se você gosta mesmo de One Piece, tem 2 vídeos na tela com mais conteúdo sobre essa obra maravilhosa. É só clicar e conferir. Te espero no próximo vídeo.